Você está ao vivo. Estou aqui de novo. Chamar meu amigo Marco. Será que ele me vê aqui já? Deixa eu ver solicitação. Aguardando o Marco. Olá, boa noite. E aí, Marco, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Que bom. Que bom que conseguimos fazer hoje, né? Não Pois deu certo é, ontem, mas hoje deu, hoje vai dar certo. Será que tem alguém aqui já? né? Não, né? Eu acho que não, acho que por enquanto somos só nós dois aqui, né? Mas eu penso muito assim, às vezes essas coisas que a gente acaba combinando de última hora acabam dando mais certo do que aquelas coisas que a gente combinou com muita antecedência, né? Ah, com Acaba não saindo certeza. tão bom, né? É sempre O assim, é desse importante jeito. eu acho que o importante é a gente estar animado, né? Quando a gente está animado, aí a coisa vai, né? É, não, tem que ser assim mesmo. Tem que ser. A coisa tem que vir naturalmente, né? E se, tá É, se é o momento, vamos que vamos, né? Não vamos ficar planejando muito, não, que depois também não dá muito certo. O ideal mesmo é fazer assim, né? exatamente. Seguir o barco, né? Seguir a onda. É, quero dar as boas-vindas aqui, ó. Acabou de entrar Elaborar Psico, que é da minha sobrinha, a Natália Seco. Bem-vinda, Nath, né? Aqui é Bem-vinda. a nossa live, né? Eu acabei de fazer uma divulgação aqui no grupo da família, né? Acho que ela está assistindo aqui conosco a nossa conversa de hoje, aqui que vai ser muito legal, falando sobre os blogs aqui. Queria agradecer as suas palavras, Lisandra, de ontem, que você falou na sua live sobre o meu blog e Ah, você fez os viu? elogios. Muito obrigado, foi muito gentil essas palavras, foi Que muito isso, gentil. não chega nem aos pés do que é na realidade. Oi, Nath, tudo bem? Então, a ideia hoje, né, a gente justamente conversar um pouquinho sobre esses blogs, né, que são muito interessantes, né, tanto o blog da Lisandra, que ela já está num estágio mais avançado, né, já tem até o canal no YouTube, né, na verdade a Lisandra é minha mentora, né, Ah, até é parece, que, estamos caminhando juntos, né? a Lisandra que me ajudou bastante na criação aí do blog, né, do Pensar Não É Proibido Ainda, .blogspot.com, para quem quiser conferir, né? Eu estava com muita dificuldade em criar o blog, mas aí a Lisandra me ajudou bastante a criá-lo, né? E aí, toda a dúvida que eu tinha, ligar para a Lisandra, Lisandra, me ajuda aqui, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, como é que eu posto essa imagem, como é que eu tiro essa matéria. E aí, pouquinhos a gente foi conseguindo fazer a coisa andar. Agora ele já está conseguindo andar assim mas de uma maneira mais regular, né? Consigo fazer as Não, tá postagens. encorpado, o blog tá encorpado, tá com bastante musculatura já, tem muito post bacana, muito post legal. Eu estou tentando, né? Estou tentando fazer o melhor que eu posso, assim, né? Mas como você mencionou no seu vídeo, né? É uma coisa que consome muito tempo, né? E você, assim como eu, também é preocupada com a qualidade, né? A gente não quer ficar postando qualquer coisa, né? Então, tem que ser alguma coisa realmente que tenha algum significado, seja importante ou nos toque, né? De alguma maneira, né? E isso eu acho que é importante manter sempre o padrão de qualidade. Eu sempre acredito muito mais na questão da qualidade ao contrário de quantidade, né? Que é exatamente o mesmo padrão que você adota, né? Eu tento, eu também, né? Tento fazer o melhor que eu posso. E como a gente conversou já uma vez, né? O tipo de assunto que a gente tenta entregar, né? Que a gente entrega, que a gente pesquisa, não é um assunto assim de gosto extremamente popular ou alastrado. Não é todo mundo que gosta. Então a gente vai tendo um público que é muito mais é, selecionado, um público que gosta de assuntos específicos, né? Dessa coisa da cultura, do conhecimento. É, Então a gente tem que
é um público que é muito exigente, né? Ele consome uma coisa assim mais refinada também, né? Então, a gente tem que ter um esmero, né? Na hora de criar, né? De montar essa entrega. Mas é aquela coisa, o meu objetivo é disseminar o máximo possível as coisas que eu gosto, né? Que eu conheço, que eu acho Sim. que tem valor, né? Os meus valores. Então E com certeza eu tem. quero chegar em todas as pessoas, né? Então, eu estou É, procurando formas de fazer isso, de conseguir chegar a todo mundo, falar, olha, isso aqui não é chato, isso aqui é mais interessante do que você imagina, né? Eu estou com assuntos aqui que eu estou estudando que se eu falasse só o assunto, o tema, a capa, nossa, a pessoa jamais. Mas a hora que você abre e começa a ler e começa a entender, eu falo, meu Deus do céu, isso aqui dá de 10 em Netflix, assim, dá de 10-0, sabe, Netflix, de tanta é, emoção que tem lá dentro, né? é verdade. É que eu acho assim, eu acho que a gente tem além da nossa amizade, assim, a gente tem uma coisa em comum, que é o fato da gente ser apaixonado por determinados assuntos, determinados temas. Verdade. E eu penso assim, toda vez quando a gente é apaixonado por algum assunto, seja ele qual for, né, a gente quer compartilhar isso com outras pessoas, né? Uhum. E porque eu acho que é muito triste, muito solitário você apreciar alguma coisa, seja ela qual for, seja um esporte, um hobby, um conhecimento, um livro, um filme, sozinho. Acho que é muito Uhum. triste isso e essas coisas boas da vida, né, e da É, cultura e da arte, da história, elas foram feitas para serem compartilhadas, né, na minha visão, né? E eu acho que você tem essa ânsia, esse ímpeto forte, né, de querer, não há nenhuma intenção de ser uma coisa, digamos assim, querer se mostrar ou mostrar conhecimento, não, cultura, nada a não. ver, não é nada disso. A ideia, assim, é uma coisa que é tão importante para você, que você gosta Uhum. tanto, assim como eu, né, que a gente faz questão de querer compartilhar isso com alguém de alguma forma. E a maneira que a É, gente encontrou são esses canais aí que a gente está descobrindo aos poucos, né, assim, a questão sim. do Instagram, que a gente está fazendo essa live, que aliás é a minha primeira live, estou muito feliz de Estamos estar participando aqui, já tateando, tem né? A algum. gente tateando, tá É, tateando. exatamente. E também, assim, fazer o blog, né, que foi criado, assim, com esse intuito também. A minha página no YouTube, que eu não criei ainda, mas pretendo criar em breve, né, para poder fazer vídeos também e deixar lá gravados sobre os temas que eu gosto, né. Então, eu acho que essa é a ideia, porque aos pouquinhos, assim, como você falou anteriormente, não são temas muito populares, né. Se a gente estivesse É, falando de futebol, com certeza teria muito mais tem gente coisas que têm interessada em mais assistir. apelo, que o pessoal gosta mais, né? As coisas que a gente Pois está é. falando aqui não são, assim, entre as 10 mais comentadas, Não, né? não, eu diria nem as 20, né? Nem as Talvez lá para 20, 50, né? é Talvez lá verdade. para o número 50, alguma coisa assim. É, Mas são assuntos que para a gente são muito importantes, não seja talvez tão importantes para uma grande maioria de pessoas, mas para você e para mim são, né? para mim é Então a gente quer muito. falar disso. É, E a gente quer falar sobre esses temas e compartilhar, e dessa maneira, como você falou, acaba formando uma comunidade de pessoas interessadas e que vão dando sugestões e vão ensinando coisas que a gente também não sabe, descobrindo. Quantas pessoas já me indicaram coisas e lugares que eu não conhecia, que eu fui investigar depois e acabei fazendo as visitas, os passeios, essas coisas que eu faço para as fotos, né? é bem por aí. E foram muito legais as indicações. E a gente vai criando essa comunidade de pessoas interessadas e cada vez ficando mais legal a gente discutindo ideias e temas, né? E isso a tendência é só crescer, porque como é importante para você e para mim, a gente manter o padrão de qualidade, né? Então a gente está Uhum. sempre tentando se aprimorar na parte técnica, mas também na parte do conhecimento, na parte das matérias que a gente vai criando, né? Acho que é assim, né? Não, então, Processo. é desse jeito mesmo. Aos poucos, é, no começo, assim, eu achava que eu estava sozinha, assim, eu não conhecia outras pessoas que gostavam, tinha essas mesmas afinidades, né? Eu, pelo menos, assim, no meu meio de profissional, de amizade, era outra coisa, era um outro assunto, então dificilmente eu ia encontrar esse tipo de assunto, né, assim, para É, conversar. Mas é, aos poucos eu fui descobrindo assim essas comunidades, tanto
nesses canais todos, né, de mídia, YouTube, Instagram e tudo mais. E hoje eu passo praticamente o dia todo conversando com as pessoas, ou em comentários, né? Alguém fez uma postagem, ali nos comentários a gente debate aquele assunto. Se é um assunto que me interessa, eu passo o dia todo ali repercutindo aquilo, né? Conversando nas redes vizinhas aqui também. Então, É, eu acabo encontrando e acaba até tendo parcerias, né? As pessoas depois te chamam, sim, vamos conversar, vamos fazer um trabalho junto, né? Vamos fazer uma publicação sim. junta. Então, acaba sendo muito legal isso. E também muita gente que me fala, nossa, eu não sabia que esse assunto era assim, era legal. Isso que essa descoberta que me encanta, Isso é que é sabe? legal. É, E fazer com que outras pessoas descubram esses assuntos interessantes também, né? Aproveito para é. dar as boas-vindas aqui à Ludmila Werneck e ao Felipe Vilela, que entraram aqui no na nossa live, né? Ah, Espero que vocês gostem desse bem-vindos. papo aqui, bem-vindos, né? Enfim, mas a ideia é justamente essa, né? Então, só para explicar para aquelas pessoas que estão assistindo aqui agora, né? A ideia do... Falar um pouquinho sobre a ideia do blog, né? Eu já vinha conversando com a Lisandra há muito tempo, vinha acompanhando o blog dela, que ela escreve sobre os filmes do James Bond, e sempre com aquela abordagem histórica, né? O que tem por trás de cada um dos filmes, né? Que eles criam, né? Que não é nunca uma coisa isolada, sempre tem um contexto, né? E aí eu sempre vi esse trabalho dela e ficava também entusiasmado em criar o meu próprio com outras abordagens sobre outros assuntos que também são do meu interesse, né? Porque cada um tem aqueles interesses que são mais fortes, assim, né? E aí, o meu problema é que eu tenho tantas coisas que me interessam que é difícil criar um blog sobre um tema só, né? Seria realmente quase que impossível. Então, eu acabei decidindo criar um blog que aborda alguns temas que são do meu interesse, né? Que é o blog, para aqueles que não conhecem ainda, fica aqui, é o Pensar Não É Proibido Ainda.blogspot.com, né? E nesse blog, né, eu abordo vários temas, por exemplo, pensar, né? Então, é uma coisa que hoje em dia está cada vez mais rara. As pessoas estão cada vez pensando menos, né? Elas estão cada vez mais agindo de maneira assim, sem, impetuosa, sem Já pensar, vem sem tudo refletir. pronto, né? O pensamento já tá, você já compra ele pronto, você só encaixa ele na cabeça, né? Você não tem aquele Exatamente. esforço de pensar, né? Não tem, e na verdade isso também não é estimulado, né? Porque Não é também tem uma estimulado. série de pessoas que a sociedade não estimula isso, o governo não estimula isso, as empresas não estimulam isso. É muito mais fácil você dominar pessoas que não pensam, né? Que têm um mínimo de educação, do que pessoas que têm uma bagagem cultural, têm uma formação educacional melhor e que questionam coisas. Se você recebe uma diretriz ou uma orientação, faça isso. Eu digo, por que faça isso? Qual é o motivo? Qual é a razão? Se a pessoa Uhum, não conseguir me convencer, eu não vou fazer, uhum. né? Então, essa questão de você questionar e pensar e refletir por ideias, ter suas ideias próprias é muito importante e não é estimulado. Então, eu tento dar uma modesta contribuição em relação a esse assunto dentro do blog, né? Eu tenho uma das colunas dentro do blog, chama-se Pensamentos Pensamento crítico, né? Críticos, né? E aí, ou seja, eu escrevo sobre artigos variados, sobre vários temas, né, que eu acho importantes, interessantes, especialmente para quem mora aqui no Brasil. Talvez eles não sejam tão assim, relevantes para quem mora fora, mas para Fazem quem vive parte a da nossa realidade brasileira, realidade, né? exatamente. Isso é a realidade das pessoas que vivem aqui no Brasil, né? Talvez quem vive na Alemanha, no Japão, não tenha esse tipo de problema ou essas questões que a gente enfrenta no dia a dia, né? Então, isso é um assunto. Outra coisa que eu gosto de abordar bastante também é a questão de arte, que eu adoro arte, pintura, fotografia, todas essas coisas. Então, tem uma sessão de arte que eu comento sobre alguns quadros que são quadros favoritos meus, e eu procuro sempre fazer coisas que não são muito conhecidas, porque eu poderia falar, obviamente, de um quadro do Van Gogh, que todo mundo conhece, ou da Mona Lisa, que também todo mundo conhece, mas, assim, eles têm, obviamente, o mérito deles, mas, assim, eu não vou acrescentar nada, porque tudo já foi dito a respeito dessas obras, né? Então, eu prefiro falar de coisas que são menos conhecidas, menos difundidas, que aí eu possa, talvez, levar algumas pessoas a conhecerem essas coisas novas e expressar minhas opiniões, né? Então, esse é um outro ponto. Eu gosto também de postar fotos pessoais minhas, assim, que eu tirei em vários lugares do Brasil, do exterior, que tenho, não são fotos turísticas, são fotos que têm alguma carga
emotiva, ou ficou uma imagem muito bonita, ou eu consegui captar um sentimento, alguma coisa. Então, são fotos que eu considero especiais, assim, né? E também tem a parte que eu adoro do Viajando pela História, né? Que originalmente é uma coluna minha no portal Cidade e Cultura, né? Mas que agora também está sendo difundida dentro do meu próprio blog, né? Então eu faço, como a Lisandra mencionou anteriormente, né, de lugares que são muito interessantes do ponto de vista histórico, né, e turístico, mas que não são também tão manjados, né, não são tão conhecidos, né. Aqui dentro da cidade de São Paulo tem vários lugares que se encaixam nessa categoria, outros no estado de São Paulo, outros no Brasil e vários no exterior também, né. E o último ponto, né, do blog é a questão dos álbuns clássicos do rock, né, que é uma outra paixão minha. Eu adoro música, né? Quem me conhece sabe disso, eu adoro música, até toco de forma amadora guitarra, violão, mas eu gosto muito de ler sobre as bandas, sobre os artistas, os conjuntos que me interessam, e aí eu comecei a fazer. Outro dia, o que aconteceu foi que um amigo meu me convidou a fazer uma lista dos meus álbuns favoritos, né? Os 10 álbuns Que favoritos. Eu desafio cheguei a é um desafio. Eu falei, olha, isso para mim é complicado. impossível, eu não consigo fazer. Fazer essas Não listas é consigo muito fazer. difícil. É difícil, como é que eu vou fazer 10 álbuns? Eu falei, se for 100 álbuns eu consigo, mas 10 eu não consigo. Aí eu pensei assim, aí ele queria, não, posta aqui só o nome dos 10. Eu falei, eu não consigo selecionar 10 e muito menos só colocar os nomes deles. Então eu tenho que fazer um comentário, uma coisa, uma crítica, sei lá, a minha visão. E aí resolvi contar a história desses álbuns, que são os álbuns especiais para mim. Então eu conto toda a história, como surgiu o álbum, faço uma análise de faixa a faixa, né? E aí depois eu falo sobre o legado desse álbum, coloco as fotos dos artistas, das bandas, né? E isso é um trabalho assim que leva muito tempo para conseguir fazer. Eu consigo publicar um por mês, né? E Aham. aí com isso a gente vai divulgando e vai ser legal porque vai tendo repercussão, as pessoas vão comentando, né? E vão dando sugestões. Fala sobre aquele artista que eu gosto, fala sobre aquela banda, né? Então a gente vai dentro do possível tentando agradar assim as pessoas dentro do repertório que a gente tem musical, né? Aham. Não, é verdade. Hoje, por exemplo, eu estava aqui. Eu sei que você escreve também sobre a banda do Sting, né? Você tem publicação do Sting, Exatamente, né? The Police. É, The The Police. Police. E, o, e eu estava lendo hoje Santo Agostinho, que eu estou fazendo um trabalho. A hora que você me chamou, eu estava aqui com o livro, na verdade, estava lendo. E ele tem uma Uhum. música, né? O Sting tem uma música, Santo Agostinho in Hell. Sim, Eu não conhecia. exatamente. Exatamente. Que ele Falando fala, sobre né? o drama, que ele sentia que eu tô lendo aqui esse drama, e essa música É, fala exatamente disso. Eu achei tão legal, falei, eu preciso falar isso com o Marco, porque eu sei que é uma banda que ele gosta exatamente. muito. Eu E gosto muito. então, assim, você vê como tem cruzamento, né? Quem pode imaginar? Como eu estou muito fascinada com essa obra, eu estou envolta, acho que eu vou ficar o mês todo aqui com esse livro, e tô descobrindo coisa, falo assim, só coisa que está explodindo na minha cabeça aqui, e como tem cruzamento com a cultura pop, né? E quando você tem Tem. esse tipo de conhecimento a mais, essa bagagem, você aprecia até a coisa que é atual, né? Uma banda de rock, uma música, né, de rock, você aprecia e faz as conexões, né? É isso que me Faz. encanta, sabe? Porque, por É, exemplo, até mesmo a Bíblia, né? Tanta coisa que tem em filme assim, de super-herói, de filme bem assim, pop mesmo, e você vai ver, mas tá na Bíblia isso, mas sabe, ou tá num clássico, mas você só sabe quando você tem esse conhecimento, né? Então, eu acho é. muito legal isso. Porque, na verdade, toda essa forma de conhecimento das artes, eles são todos interrelacionados, né? Então, assim, a música tem uma forte relação com a pintura, com a literatura, com a história, com a religião. Na verdade, tudo é interligado, né? Todos esses assuntos, se a gente começar a investigar atentamente, a gente vai ver que são todos ligados. Então, você vê, você fez uma menção aí, um fato que é a pura verdade. Então, a música, né, tem tudo a ver com o quê? Com o livro, né? Com a história, Uhum. né, do Santo Agostinho. Existe essa canção mesmo É, dele, né, do São Agostinho do Inferno, né? Santo Pelas Agostinho em Hell. tentações. E E- então,
E quando eu vou fazer, às vezes é uma coisa até que todo mundo sabe, mas eu não sabia. E quando eu descubro aquelas Pois coisas, é. eu falo, uau, não, eu preciso compartilhar, não vou passar isso sozinha, eu preciso falar É, disso. Então, esses canais aqui ajudam a gente né, a expor também essa empolgação das descobertas e é. fazer com que outra pessoa também fique sabendo, né? Às vezes não conheci, também gosta, né? Então, E desculpa, compartilhar né? E mesmo desculpa. isso. Porque é importante a gente tirar essa, digamos, essa pecha que várias disciplinas têm, por exemplo, de história. História é uma Ah, é disciplina chato, é chata, ninguém quadrado. Não gosta, é, né? gente, não É é. quadrado. Não é museu. Museu é um lugar de coisas velhas, de pedras velhas que Não. ninguém quer mais. Não é isso, entendeu? Isso é uma mentalidade completamente tacanha e ultrapassada, né? O museu é um lugar vivo, né? E aquela história, quem não preserva a sua história não tem futuro. Não tem futuro. Então é muito importante a gente preservar a nossa história e conhecer a nossa história para não cometermos os mesmos erros, né? Bem-vinda, Valéria, aqui é a nossa live, né? Estamos Bem-vinda. falando aqui sobre os blogs aqui que a gente tem, a Lisandra e eu, né? Enfim, mas voltando à história, realmente é muito importante a gente questionar esses pontos todos, entendeu? Então, através da história, a gente vai resgatando acontecimentos importantes da nossa história, do Brasil, da história do mundo, para não Da cometermos os mesmos humanidade, é. erros. Não, A e também humanidade, né? assim, até no meu blog, foi a primeira palavra, primeira frase que me veio lá quando eu abri lá atrás. E é assim, por que somos o que somos, como chegamos até aqui. Então, quando você olha para trás e vê aquela evolução, né, da humanidade, você, através da linha do tempo, onde eu coloco os filmes, né, no caso, você vai vendo, então a gente percorreu esse caminho para chegar até aqui. A gente é assim porque porque numa determinada batalha, duas nações, duas civilizações se chocaram, uma delas venceu e nós somos frutos dessa que venceu. Se tivesse sido a outra, nós teríamos um outro conjunto de costumes, de regras, tudo diferente, né? Então, às vezes, pontos assim muito específicos de momentos históricos definem quem a gente vai ser ou quem a gente vai deixar de ser, né? Então, isso é o que eu gosto Exatamente. também de investigar, sabe? Então, por isso eu coloco, porque somos o que somos, como chegamos até aqui, né? Porque na verdade nada acontece por acaso. Bem-vindo, Lúcio, está aqui participando com a gente aqui, né? Bem-vindo. É uma coisa que acho que é muito importante, assim, quanto mais a gente estuda e analisa a história e assiste vídeos e, enfim, se informa, a gente vê que nada é por acaso. Uhum. Tudo que a gente vive hoje em dia tem um motivo, tem uma razão de ser assim, dessa maneira e não de outra, né? Então, Uhum. se estamos aqui falando português, por que nós estamos falando português e não chinês, ou não espanhol, ou não italiano, ou não francês? Há um Uhum. motivo para isso, É. né? Então, por que nós moramos nessas cidades? Por que nós moramos no Brasil? Enfim, tudo tem um motivo, né? Uhum. Então, a gente precisa analisar onde que essas decisões foram tomadas, ou por que elas aconteceram, e que nos levaram a chegar até aqui, né? Então, isso É. é muito importante, esse conhecimento histórico, né? E também as pessoas que participaram dessas decisões e que levaram a humanidade a chegar no ponto que chegou. E por que estamos no mundo hoje em dia? E ainda mais porque a história é cíclica, né? É Vira e mexe, ela se cíclica. repete. É. Né? A gente Às vezes a consegue gente ver pode que a até gente esperar né? que já passou um tempo, que já tá chegando nesse ponto do ciclo, ixi, é alguma coisa que vai acontecer. Meio que você já consegue fazer essas previsões, não por ser, né, bola de cristal nem nada, mas é porque a tendência de se repetir é muito grande, até porque as gerações que não passaram pelas coisas, elas esquecem o quanto foi difícil, o quanto doeu, o quanto, né? Então elas falam, não, tudo bem se acontecer, sei lá, um conflito. Tudo bem. Não, é porque essas gerações já esqueceram o quanto foi difícil passar por um conflito. Então, a tendência é sempre Exatamente. que tenha repetições, né? Mas eu acredito sempre, eu sou muito otimista, sabe, com relação à humanidade. Eu acho que, apesar dos problemas de hoje, eu acho que hoje está melhor. Quando a gente estuda, inclusive a história, você vê que está melhor.
em termos de violência, por exemplo, a gente vê que tem muita violência hoje. Mas se for ver alguns séculos atrás, era muito pior. Então, a coisa parece que está ruim, mas ela está melhorando, assim, Tá melhorando. num contexto, né? Bom, imagina que, por exemplo, o fato de você estar participando aqui agora e você ser uma pessoa culta, intelectual, né? Isso algum tempo atrás foi impossível, porque as mulheres não tinham nem o direito de aprender a ler. As mulheres não podiam ler, não podiam escrever, não poderiam ter acesso à educação, porque com isso elas, entre aspas, a visão da época, elas se revoltariam contra os seus maridos, né? Contra a sociedade, desestabilizariam a sociedade. Ou seja, que é uma coisa completamente absurda, né? Ou seja, já evoluímos, é sinal que nós, homens e mulheres, podemos participar de igual para igual, né? E conversar, e discutir, trocar ideias, né? Sem nenhum tipo de preconceito, né? Então houve essa evolução. Então a gente tem que ter esse otimismo e achar que fala, não, o mundo está perdido, está muito pior, no passado que era bom. Não, não é exatamente assim. Algumas coisas elas avançam e retrocedem, né? Dá 3 passinhos para frente, 2 para trás, é sempre assim, mas aos poucos está melhorando. Mas, vai melhorando. o Marco, também essa questão da arte que você falou, né? Que você coloca sempre uma obra de arte que leva... Eu mesma sou uma das pessoas que apreciam as obras que você coloca, né, nas suas postagens, né? Que às vezes é no Facebook, no Instagram também. Mas a questão da arte ela é um alimento para a alma, né, Marco? Completamente. E também ela transmite em imagem aquilo que você está tentando... Uma coisa que você quer falar e não consegue, né? E o artista... Ele consegue, ele tem esse dom, né, de se expressar. Eu mesma, às vezes, tenho alguns pensamentos que se eu fosse escrever, eu não vou conseguir ser clara. Eu falo, se eu conseguisse, se eu tivesse esse dom e conseguisse pintar esse pensamento que eu tô tendo, né, esse sentimento e tudo mais, nossa, como seria bom tirar isso de mim. E a arte tem esse papel, né? Tem esse papel, e os artistas, na verdade, eles têm uma função muito importante na sociedade. Deixa eu dar as boas-vindas ao João Mazetti, que entrou aqui, a Neide Silva também, está participando conosco, né? Enfim, a arte é uma coisa fundamental, porque o artista tem esse papel de mostrar coisas que, na verdade, nós pensamos, como você falou, mas você não consegue verbalizar, não consegue colocar em palavras, ou não consegue colocar isso de uma maneira concreta. Então, um grande artista, ele coloca isso numa forma de uma canção, de um quadro, de um livro, de um poema, né? Então, por exemplo, tem uma frase do Picasso, que é, obviamente, um dos maiores artistas, né, da pintura, né? Ele fala, a arte é a mentira que nos permite ver a verdade. Né? Isso então, aí. Exatamente, essa é a definição perfeita do que é a arte. Né? Então, Picasso era um gênio na pintura, não só na pintura, mas da arte, ele conseguiu colocar em palavras o que é a arte. Né? Então, eu procuro sempre, dentro do blog, né, colocar esses quadros que têm algum sentido para mim, né, são importantes. Tem um quadro que eu acho muito importante do Vasarely, que é um pintor franco-húngaro, né, também, o Victor Vasarely, né, e ele era um gênio, né, realmente ele foi um dos pioneiros da arte cinética, e ele realmente criou uma obra que está no blog, depois as pessoas quiserem ver, que tem uma figura branca e uma preta, elas meio que encaixadas assim. E, na verdade, dá para interpretar de várias maneiras. Parece o símbolo do Yin e do Yang, né? Que é tão presente na cultura oriental, né? Mas também, por um lado, que é um ser branco e o outro é preto, ou seja, poderia ser uma integração racial entre os negros e os brancos. Também uma das figuras parece uma mãe e o outro parece um filho, ou seja, poderia ser um relacionamento maternal, ou seja, a mãe cuidando do filho. Então, a arte ela pode ser interpretada de várias maneiras de acordo com a sua visão, com a sua experiência, com o seu histórico de vida. E cada um, na verdade, o artista, quando ele criou aquela obra, ele não estava pensando em nenhuma dessas opções, né? Mas, de repente, você, Lisandra, interpreta de um jeito e eu, Marco, interpreto de outro. Eu vi essa imagem, realmente, ela é muito forte, né? Uma imagem forte que dá margem a várias interpretações mesmo, e todas muito bonitas, né? Assim, emana coisas boas, né, na gente. Então, isso eu gosto. E eu sou uma pessoa, inclusive, assim, porque a arte, ela pode trazer tudo, né? Qualquer tipo de emoção. Tanto a beleza,
como a dor, como o sofrimento, como assim, aquela coisa assim, mais de trevas, né? E eu sou muito sensível, sabe? Não é igual filme. Eu adoro filme, mas amo, assim, gosto de vários tipos de gêneros, né? Mas não é todo filme que eu consigo assistir. Me impacta muito, sabe? Eu não gosto É, de ter na minha mente às vezes essas imagens que são muito fortes, que são muito pesadas. Por mais que eu goste, que eu vá analisar um filme assim, com toda a racionalidade do mundo, isenta, não, aquilo machuca, sabe? sim. Aquelas ou de muita violência, ou de muita, sei lá, qualquer coisa que seja muito forte, me agride. Então eu tenho essa sensibilidade, eu não consigo assistir, não é tudo que eu assisto, não. E na verdade, assim, talvez você não consiga assistir naquele momento, mas em outro É, momento que você esteja se sentindo melhor, ou mais disposta, ou mais sim. alegre, ou mais segura, você consiga assistir. Eu acho que isso tem um grande paralelo com a música, que é uma coisa que é muito presente na minha vida desde sempre, né? Então, por exemplo, bem-vindo, Fábio. Estou vendo que você está participando aqui conosco. Muito obrigado pela participação. Fábio Augusto com Gil. Enfim, Bem-vindo. uma coisa que eu acho que é muito importante, por exemplo, a música, para mim, é uma coisa tão importante que eu começo a ouvir uma determinada música que eu gosto, um artista, uma banda, um álbum, né? Essa música ela pode me trazer frio, sensação de frio, ou sensação de calor, ou de ânimo, ou de alegria. Então, assim, eu, na verdade, assim, não liguei o aquecedor, não liguei o ar-condicionado, mas, assim, a música me dá calor, ela me dá frio, ela me dá uma sensação de tristeza, de vitória, de ânimo, motivação. Empoderamento, né? Assim, eu gosto de música Empoderamento. Então, que me vai. Não, agora vamos para cima, vamos, sabe? Gás. Eu é, gosto de música exatamente. assim. Mas eu acho que a música também ela tem outro papel, por exemplo, você está passando por uma dificuldade ou uma tragédia na sua vida, como já aconteceu com todos nós, né? Então, às vezes, a música ela é um companheiro, ela está ao seu lado, né? Como já dizia o grande Jim Morrison, né? A música é seu único amigo, né? Então, até o final, ele falava, até naquela canção When the Music's Over, do The Doors, ele fala Music is your only friend until the end, né? Então, é bem isso, a música ela está presente sempre, é só você saber escolher a música apropriada. Então, se você está passando um momento de dificuldade, você perdeu alguém querido na sua vida, né? Essa música ela pode vir trazer consolo ou Acalenta, mostrar para né? você que você não é o único. Acalentar e mostrar que você não é o único, que outras pessoas já passaram por isso também antes, né? É. John Lennon, por exemplo, tem aquela canção Mother, que ele fala da mãe dele, que ele perdeu cedo, o pai também. Então, assim, todas as pessoas que já perderam seus pais, ou seu pai ou sua mãe, como eu, por exemplo, já perdi minha mãe, né? A gente se identifica muito com isso, porque você já passou por aquela dor, sabe como é aquela dor é terrível, né? E você Uhum. vê que você pode, de alguma maneira, compartilhar essa tristeza e sofrimento com um outro artista brilhante que já viveu Uhum. uma sensação semelhante, né? Não, com certeza. Então, Ela tem um poder, a música tem um poder muito grande de alterar o seu estado mental, né? Você às sim, vezes está de uma situação ali meio melancólica, depressiva, dependendo da música, ela, opa, te levanta, não, pode parar com isso. E o contrário também, dependendo da música, também. aquela tristeza, aquela É, sofrência, né? Mas é, então ela tem esse poder de transformar a, o seu estado mental e não só às vezes até de uma geração inteira, né? A questão de ritmos. Eu não entendo muito bem disso, não, mas eu sei que tem a questão da sim, vibração, né? Porque sim, sim. tudo é energia ali, então, Porque uma coisa que é muito importante é o ritmo, né? Assim, ritmo. o ritmo de uma canção, de uma música, é muito importante, porque, na verdade, sem ritmo, não há vida, porque, inclusive, nosso coração é movido que é um ritmo. Na hora que o nosso coração não tem mais ritmo, significa que a gente morreu. Nós Uhum. estamos mortos. É aquela linha que aparece, né, no aparelho, lá no hospital, quando a linha fica plana, sinal que acabou a vida. Não tem mais Ou aquele seja, o som, ritmo aquela, né? não tem, o ritmo faz parte da nossa vida. O nosso organismo é movido através de sons e de ritmos, né? Então é muito interessante. Até isso, falando de sons, né, isso me lembrou de uma experiência das mais interessantes que eu já vivi em Minas Gerais, terra da Lisandra, né? Lá em Inhotim, que fica ali perto Ah, de Belo maravilhoso Horizonte, ali. que é um lugar maravilhoso, né? Lá, para as pessoas que não tiverem tido a oportunidade de irem até lá, eu recomendo fortemente que façam essa visita, né? Futuramente, inclusive, vou fazer um artigo sobre esse local, com fotos que eu tirei na época. Mas, para quem não conhece, é um parque imenso,
mas imenso mesmo. Você tem que andar de trenzinho lá dentro, onde há vários pavilhões que foram criados por artistas do mundo inteiro, né? E cada um mais interessante e mais bonito que o outro. Mas, no meu gosto, o que mais me interessou e que mais me marcou foi um pavilhão que fica no alto de uma colina, né? Que se chama Pavilhão do Som da Terra, né? E aí eu fiquei muito curioso, assim, falei, Pavilhão do Som da Terra. Aí quando eu cheguei lá nesse pavilhão, lá no alto dessa colina é como se fosse um disco voador, né? Uma construção que tem um piso e um telhado, e ele é todo de vidro redondo, assim, circular, né? Então, a gente entra, tem uma porta, eu tive a sorte de entrar lá, eu e a Marta, né? E sozinho, só nós dois, sem mais ninguém. E a gente entrando lá, tem um buraco, né? Dentro dessa sala, uma tampa, né? E aí, o que acontece? Esse buraco, se eu não me engano, tem profundidade de 200 metros, né? E Nossa, lá, a gente entra e fica em silêncio, e se a gente ficar realmente em silêncio, próximo, sentado, próximo ao buraco, a gente consegue ouvir o som da Terra. O som do planeta Terra, que vem lá das profundezas da Terra. E foi uma experiência que me marcou profundamente, que eu nunca tinha ouvido o som do planeta Terra, né? uhum. E aí eu vi o som do planeta Terra, e a primeira coisa que me veio à cabeça é um som mais ou menos assim, contínuo. Aí eu me dei conta, mas eu acho que eu já ouvi esse som antes, né? Não é? Aí depois eu me lembrei que é o som do Om, que é Oh, aquele som é. que é praticado na yoga, Uhum. né? Quando a gente pratica yoga, quem já praticou yoga, né, Sim, sabe disso, né? Exatamente, o som da Terra é o som do Om. que E foi um negócio coisa. que me marcou assim profundamente, que aquele som é um som contínuo e profundo, é mais ou menos aquele som que a gente ouve com os monges no canto gregoriano. É uma coisa muito profunda e impactante. Esse é o som da Terra, Nossa, eu não né? sabia. Não Então sabia nem que tinha essa instalação lá. E muito é menos que a fantástico, Terra tinha esse som. Nossa, fiquei interessada também. Eu tinha uma é referência, né? fantástico, Todo mundo é deveria fantástico. conhecer. Eu não Recomendo que conheço, mas quando você for lá, Lisandra, assim, todos que estiverem assistindo, Patrícia, aqui bem-vinda à nossa live hoje, Pat Alves, né? Enfim, bem-vinda. aquelas pessoas que tiverem oportunidade de visitar lá em Iotim, e particularmente esse pavilhão, vão Uhum. ficar Não, já realmente vou deixar assim, anotado aqui na minha agenda é, de viagens aqui. marcados assim pelo resto da vida. É uma coisa muito marcante, né? Mas eu queria também discutir com você, Lisandra, aquele paralelo que a gente já havia falado antes sobre o James Bond e o rock and roll, né? Que a Pois gente tinha é, falado, né? Que é então. umas conexões surpreendentes, né? Entre esses mundos que aparentemente tão distantes do James Bond e da música, do rock, né? Eu não posso deixar que você não esquecer de falar, né, sobre aquela questão da escrivaninha acho que foi o Sting Ah, que comprou, que você estava me contando. Conta essa história aí pra gente, porque é então, muito legal. essa história é muito interessante porque eu converso muito com a Lisandra sobre essa questão do blog dela, do James Bond, do interesse dela pelos filmes do 007, que ela tem a coleção completa, já assistiu todos os filmes, é um PhD no assunto, né? Enfim, aí um dia desses eu estava conversando com ela e me chamou a atenção uma coisa muito curiosa, né? Que existe aquele filme do James Bond que é o GoldenEye, né? GoldenEye, né? E aí, para mim, na minha cabeça, assim, que não sou um especialista em James Bond, GoldenEye era sempre uma pessoa, né? Imaginava uma pessoa, né? Um personagem, né? E aí depois eu descobri que não era uma pessoa, eu descobri que, na verdade, era a A residência, casa, né? Do Ian Fleming, né? O Ian Fleming é o autor da coleção, o criador do personagem James Bond 007, né? E onde ele é na Jamaica, né? Na Jamaica, onde ele residia e onde ele fazia o preparo, digamos assim, dos livros dele. Ele tinha essa mansão chamada GoldenEye, né? E lá tinha um quarto com uma escrivaninha onde ele sentava e ele redigia, onde ele escrevia os livros dele do James Bond, né? E eu, por curiosidade, por um acaso, né? Quando eu estava preparando a minha matéria sobre o The Police, que é uma das minhas bandas favoritas, e particularmente o Sting é um dos meus artistas favoritos, né? Eu estava escrevendo uma matéria sobre o meu álbum favorito do Police, que é o Synchronicity, né? E esse álbum Synchronicity, na verdade, tem uma coleção de músicas maravilhosas que o Sting compôs, e a grande parte dos clássicos que todos nós conhecemos
foram compostos nessa mansão GoldenEye, porque ele alugou essa mansão durante um período, durante alguns meses, né? E ele ficou lá trabalhando, criando as canções, né? Escrevendo as letras das canções que depois foram usadas nesse último álbum, foi o álbum final do Police, inclusive, né? E é muito curioso você ver que realmente esse deve ser um lugar muito especial, porque imagina, ele deve ter uma energia criativa muito poderosa, porque o Pois Ian é. Fleming escreveu esses clássicos aí da literatura, né? Da internacional do James Bond. E o Sting sentou na mesma escrivaninha e escreveu essas músicas maravilhosas, como Every Breath You Take, King of Pain, Team the Sahara, Wrapped Around Your Finger, todas essas que a gente conhece, né? Foram escritas exatamente no mesmo local, É né? na Então, isso eu acho que é uma escrivaninha do Ian questão Flynn. da É, escrivaninha do Ian Fleming. nossa, quando você falou isso, explodiu minha cabeça. Eu fiquei maluca, porque inclusive, eu tenho um vídeo também no meu canal que eu falo sobre o Ian Fleming. Então, a biografia dele eu estudei bastante, sabe? Eu mergulhei mesmo na biografia dele, sobre essa questão dele, quando terminou a guerra, que ele deixou de trabalhar para a inteligência ali, ele foi para se mudou para Jamaica, né? Foi fazer a vida dele lá e ali ele decidiu então contar, na verdade, o James Bond é muita coisa de memória dele da guerra. Sim, ele era o Então, próprio James Bond, né? então são coisas que ele vivenciou. Ele falava que tinha coisa que ele não podia nem contar porque era top secret mesmo. Então, que Sim. ele não podia nem colocar nos livros, né? Mas o que ele podia, ele colocou, lógico, que floreou, né? Deu aquela Claro. romantizada, mas muita coisa ele trouxe da experiência dele mesmo. Então, É, nossa, eu sou muito encantada. E isso é uma tem, coisa interessante. Tem a ver com a história do mundo, né? À medida que ele foi escrevendo os livros, o mundo estava vivendo a Guerra Fria, estava passando todas aquelas questões do comunismo, União Soviética, Estados Unidos, né? E, enfim, assassinato do Kennedy. e ele era assistente de uma pessoa de altíssima patente lá, sabe? Da Inglaterra. Então, ele era tipo assistente pessoal que sabia, ele sabia das coisas ali da altíssima cúpula, sabe? Então, por isso que Uhum. ele nem tinha essa liberdade para revelar tudo, mas ele teve a oportunidade de estar ali nas grandes decisões, sabe, nas grandes, ou nem só nas grandes, como naquelas mais obscuras, sabe, aquela coisa que fica ali por trás dos panos. Ele sabia disso tudo, então ele meio que o que ele pôde, ele retratou, né? Então, É, isso aí tudo me encanta bastante. E também, assim, toda. James Bond é uma coisa que é extremamente comercial, não é todo mundo que gosta, justamente por isso, né? Não é assim, é uma coisa de arte e tudo mais, não é. Mas onde que eu vi a beleza? Foi justamente nisso, na questão do contexto, porque sempre traz alguma coisa que está acontecendo no mundo, de alguma forma. É que hoje a sim. gente já não vê mais, porque a gente não está mais vivenciando aquelas décadas, né? Que vem, 60, 70, 80, todas essas décadas até hoje. E contando Sim. coisas, repercutindo o que está acontecendo ali no mundo. Então, eu O gosto de fazer mundo. essa investigação, sabe? Buscar do que ele estava falando. E não é uma coisa só, não. Cada filme traz pelo menos umas 5 referências que você pode, Sim. sabe, explorar ali. Até às vezes eu falo aqui com meu marido, eu falo, nossa, sabia que era isso? Assim, ele, de onde você tira isso? Mas de onde, como é que você fez essa relação? Sabia? É. Jamais isso ia passar pela minha cabeça. Eu falei, não, mas está aqui, ó. Então, Exatamente. E a gente vai analisando, né? Inclusive, a gente vai vendo que os inimigos vão mudando, né? Antigamente é, os inimigos eram os russos, né? Agora são os chineses, né? e Então, não, toda hora vai mudando, eles vão vai colocando, acompanhando. Ele vai né? De mostrando acordo com o que roteiro. aquelas teorias conspiratórias todas ele traz sem dó. Toda a animação. Se é conspiração ou não, ele não quer saber, ele traz. Exatamente. E vai captando também muito a questão da moda, né, que é da época, da música, Costumes, dos né? costumes da época, os estilos de roupa das mulheres, né, dos homens, né, os hábitos, né? Antigamente era chique fumar, hoje em dia a gente não vê mais ninguém fumando nos filmes, porque não é mais uma coisa considerada chique, né? Uma coisa que, na verdade, não é Não, muito bem comportamento. vista. Se você pega os filmes das décadas, né, os mais antigos,
são coisas que hoje em dia, até a mim, sabe? Que não sou daquelas de bandeira, não sou panfletária nem nada. Uou! Sabe, assim, é chocante a questão do trato com a mulher, né? A mulher sempre foi muito objetificada ali, tudo. Mas você tem que se distanciar, né? Você tem que se distanciar Sim. daquilo e olhar com olhos críticos, assim, não ficar, nossa, achar que é com a régua de hoje, né? Porque não é, tem que ser com Não, a os régua valores daquela da época, época, né? né? Os valores da época, então Exatamente. É. tudo certo, sem problema. São filmes históricos, né? Inclusive, apesar de É. ser ficção, mas ele tem uma série de valores históricos ali, de carga histórica de conhecimento, né? Exatamente. Então, E era assim, né? Exatamente, era desse era. jeito. Era pegar os, os tiozões, até o senso de humor. Esse diretor que ele, os filmes que eu ainda estou trabalhando no YouTube, né, no canal, ainda está com o diretor Guy Hamilton. E ele fala, ele tem um senso de humor, mas hoje em dia a gente acha que é aquele senso de humor do tio do pavê, sabe? Aquele senso de humor falar, Sim. não, foi Aham, péssima essa. Mas aham. na época para eles era super engraçado, sabe? Então, Era o humor da época, né? E provavelmente daqui a 20 anos vão assistir os filmes de hoje e falar, nossa, mas esse pessoal que viu nessa ai, época era tão bobo, tão sem graça, né? Enfim, mas uma outra conexão que eu queria fazer também em relação ao James Bond e ao mundo da música e do rock, né? É em relação à obra, né? O Live and Let Die, né? Live and show Let de Die, que bola, né? Um é um dos dos mais melhores, né? conhecidos aí do James Bond, né? Esse filme também tem uma relação forte com o mundo da música e do rock, particularmente, né? Porque, como você sabe, né? O Paul McCartney, depois que ele saiu dos Beatles, foi em 1970 que a banda acabou, né? Ele decidiu abrir mão, assim, não tocar mais nenhuma das músicas dos Beatles ao vivo e começar do zero com a banda nova dele, Wings, né? E não usar nem nada, né? Não fazer nada da carga anterior dos Beatles, né? Não usar os engenheiros de som, os produtores, nada, nada, nada. Aí, quando chegou, ele foi criando as obras dele, os álbuns, né? E foi novamente tendo sucesso, que é um gênio, né? Então, qualquer coisa que ele fizer realmente teria sucesso, porque ele é Toque um de gênio. Midas, né? O cara realmente é assim, incomparável, né? Então, o que que acontece? E quando chegou 1973, foi feito o filme Live and Let Die, né? Do James Bond, e aí convidaram o próprio Paul McCartney para fazer a trilha sonora desse filme. E ele disse que foi um desafio muito grande para ele, porque ele nunca tinha sido convidado a fazer uma canção com um tema já definido, com um título já definido. Ele criava as próprias canções e dava os títulos, contava as Uhum. histórias que ele queria. Mas não, Liberdade, foi né? essa uma Criativa. canção. Exatamente, essa foi uma canção feita sob encomenda. Então, olha, Uhum. você tem que fazer uma canção que se chama Live and Let Die, que esse é o título do livro e é o título do filme, né? E ele achou que era um desafio e falou, olha, eu vou tentar, né, fazer uma obra que seja à altura, né, desse trabalho, né, uma coisa que seja realmente que inspire, né, o James Bond, que tem a ver com toda essa coisa da espionagem, das perseguições, das explosões, né? E aí ele resolveu, depois de muitos anos, contratar novamente o produtor que trabalhava com ele nos Beatles, que era o George Martin, que era um maestro e arranjador brilhante, né? Porque ele sabia que para essa canção ele precisaria de orquestra. Não Uhum. poderia ser apenas um arranjo assim, guitarra, baixo, bateria. Tinha que ter orquestra. Ele sabia que Uhum. James Bond pede isso, pede aquela questão orquestral, temática, né? Demandava, E né? já característica de outros filmes, né? E Uhum. aí ele compôs aquela canção que é extraordinária, Live and Let Demais, Die, que se demais, encaixou perfeitamente, né? Que tem aquelas explosões todas e quando ele toca ao vivo, né? Tem aqueles Nossa, fogos demais, e é aquela demais. coisa toda, né? E começa aquela sirene, aqueles raios lasers assim girando, que é bem clima de James Bond mesmo, uma perseguição, né? Então É. ele acabou conseguindo fazer essa canção Live and Let Die, né? Perfeita, inspirada no livro, né? Que acabou sendo a trilha sonora do filme. E no final das contas acabou sendo a trilha sonora mais popular de todos os tempos do James Bond. Demais, né? Foi essa canção, né? É. É a número um até hoje, é a mais executada, a mais pedida de todos os temas do James Bond que já foram feitos, foram vários e brilhantes também, né? Uhum. Mas continua sendo o número um até hoje, né? Não, e para mim tá na lista daquelas músicas que me levantam, sabe? Se eu tô caindo ali, eu já escuto e já vou para outro patamar. Ela me dá força, sabe? Me dá assim É,
aí puxa né, aquela violência interna, assim, né, que a gente precisa às vezes. Uma coisa que é uma garra, uma vontade de Uma fazer garra, acontecer, né? Então, exato, exato, dá um uma ânimo, garra. né? É impossível a gente ouvir essa música e ficar indiferente, né? Não dá, Você não fica dá. passivo. Ouvir, Não, você fez other não fellow, dá. help! Já dá Aí aquele... começa aquela coisa. Não. E o grito que ele dá, né? É, Então é é muito, muito né, assim, legal é a música. emotivo. E aí a gente fica, né? Ou seja, faz a associação do filme, né, com o livro, com a música, né? Então fica tudo um pacote completo que, na verdade, é isso que faz com que a gente realmente considere uma obra imortal, né? Uhum. É quando é aquela coisa que o ator já morreu, o diretor já morreu, o compositor já morreu, mas a obra está lá, que a obra será eterna, e para aqueles que virão futuramente vão ter acesso a isso e vão sentir a mesma emoção que a gente sente, né? E eu sou bem assim, eu gosto de resgatar coisas do passado, então, porque hoje a gente consome o que está aí, né, o que a Netflix nos impõe. Eu falo, não, gente, tem coisa boa lá no passado também, vamos bora resgatar, bora Tem, buscar, né? Vamos entender tem. quem que é, como é que era na época dos nossos pais, né, dos nossos avós ali. Vamos. Então, por isso que eu gosto, eu sou bem, Exatamente. quase que aquelas coisas assim de brechó de música, sabe? Sei lá, brechó de filme. Eu gosto de buscar no passado, eu gosto mais das coisas antigas, assim. Então, O João isso fez me um encana comentário aqui muito. interessante, falando da trilha sonora, dizendo que a música do Cassino Royale também é sensacional. Com certeza, ela é ótima também. Tem outras também que são ótimas. A Adele fez uma também, o Duran Duran fez aquele A View to a Kill, né? É, E tem muitos assim que fizeram realmente obras assim fantásticas para a trilha sonora do James Bond, né? pra você ter Então, uma ideia, o tema do James Bond, aquele temão mesmo de abertura, é o meu som do celular já há anos, sabe? O meu toque do é, meu celular é essa música, é até engraçado. é uma coisa que já vem de vidas passadas, né, Lisandra? Olha, não sei, viu o que acontece? Eu não sei realmente por que me pegou. E é difícil, né? Assim, alguém que goste tanto assim de uma coisa. Tem alguma coisa assim que mexeu com você emocionalmente ou historicamente, ou tem alguma simbologia, né? Pois Que é. te toca de alguma maneira. Às vezes é uma coisa inconsciente, a gente não sabe, né, de onde vem Inconsciente, isso, né? é. Então, mas o importante é que toca, né? Que te emociona de alguma maneira, né? E assim como a você, tantas outras pessoas, né? Essas coisas da literatura, da música, né? Da poesia, da arte, né? Na verdade, são maneiras de você despertar emoções variadas nas pessoas, né? Sim. Então, todo tipo de emoção, né? Então, é muito legal. Por isso que eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo aqui nesses nossos blogs gêmeos, né? Eles são muito complementares, porque na verdade muito do que você fala também se aplica, né, ao meu blog, e eu acho que o meu também se aplica ao seu. Eles andam em lado a lado, assim, em paralelo, né? Tem uma Sim, série de são afinidades, né, entre primos eles, né? ali. Agora, o blog eu tenho usado mais, na verdade, para catalogar o que eu quero dizer, sabe? Mas aonde eu quero agora realmente me comunicar é aqui, sabe? Botar a cara no sol mesmo, sabe? E falar ou no YouTube ou aqui no Instagram e mostrar quem eu sou, o que eu estou fazendo. E lá no blog fica a organização, fica lá guardadinho. Quem Sim. quiser consultar, o blog é uma prateleira. Mas É eu uma quero. obra de referência, né? Tá guardado lá, Referência. se alguém quiser buscar, tem lá. Mas eu quero aqui, ó, eu quero falar com as pessoas, tanto no YouTube, aqui no Instagram, falar com convidados, com amigos, né? Falar com as pessoas, até com pessoas novas que eu vier a conhecer também. E então é isso que está me motivando mais, sabe, agora. Exatamente. Eu estou agora querendo começar por esse caminho também, ainda não tenho O o blog é meu um canal no bom YouTube, mas começo. o blog, na verdade, está sendo, digamos assim, o meu depositário, né, das informações, dos Isso. temas que eu gosto, né, que eu quero abordar, mas com certeza, né, bem-vindo, André, está entrando aqui agora, né, e, enfim, eu realmente, mas pretendo fazer a mesma coisa que você também no YouTube para ter esses temas e poder discutir esses assuntos que eu considero relevantes, importantes, que são do meu agrado, de outras pessoas também, né, e fazer essas pontes, fazer essas conexões, né, e chamar você e convidar outras pessoas também que tenham temas interessantes para discutir, né, para fazer com que essa discussão fique mais rica, né, e com isso a gente formar uma comunidade de pessoas interessadas, pessoas que gostem desses
temas, né, que queiram discutir, que tenham sugestões para dar e ideias para trocar, porque, na verdade, a gente vai cada vez descobrindo coisas, né, infinitas, né? Então, é impressionante. Cada matéria que eu escrevo, né, esse do Viajando pela História, eu começo a descobrir, eu escrevo uma matéria e já fico com ideia para fazer mais 5 outras. É desse Porque jeito, nossa. A gente tem que aí começar começa, a cortar, sabe? Porque senão você é, fica. A coisa né, vai fica louco, né? abrindo numa árvore e aí você tem que É, falar, não, mantenha o foco. Eu tô assim comigo, sabe? Eu tentando, não quero olhar mais, porque senão eu não vou terminar nada. não acaba nunca. Então, vai abrindo ideias e temas, né? Então, realmente é uma coisa infinita. Então, a gente tem que acabar escolhendo aqueles temas que são os mais importantes, assim, né? Os prioritários, né? Porque senão a gente vai ficar a vida inteira fazendo isso. Eu até gostaria de fazer isso a vida É, inteira, mas assim, infelizmente não é o meu ganha-pão. Mas se fosse, eu faria isso com muito é. prazer Não, também. e Mas quem sabe um também. dia eu possa até. Não, mas mesmo quando é o ganha-pão, a pessoa tem que ter uma linha mestra ali, porque Sim, senão a coisa abre muito, o leque abre demais. Então a gente tem que realmente se manter ali. Eu vou colocando na fila os temas ali que eu quero, que eu não consigo fazer é, agora, mas uma hora eu faço, quando eu puder. exatamente, né? E um dia a gente acaba chegando lá e consegue abordar, né? De repente a gente não Uhum. consegue falar agora, mas mais à frente, né? Então acontece um tema, né? Por exemplo, esse dos álbuns clássicos, eu estava planejando nesse ano de 2021 fazer um do álbum clássico do Van Halen, mas no ano passado o Ed Van Halen morreu. Aí eu resolvi fazer uma homenagem a ele, que era um grande artista, talvez o maior guitarrista do mundo. Então eu resolvi antecipar a matéria do Van Halen que eu faria em 2021 para 2020. Fiz no ano passado, em Uhum. outubro, novembro, A gente tem mais, que né? se Então, adaptar às muda, né? circunstâncias, né? Quando acontece alguma coisa também, realmente tem que se É, adaptar. exatamente, né? E agora eu estou vivendo o meu desafio desse mês, que é fazer a matéria sobre a minha banda favorita, que é os Beatles, né? E eu estou escrevendo uma Você fala matéria uma agora mega muito matéria, né? mega matéria, vai ser a maior de todas, a mais profunda de todas, sobre o álbum branco dos Beatles, que eu acho o melhor álbum de rock de todos os tempos, de todas as épocas, né? Então, esse realmente é um álbum especial para mim, a minha banda favorita, então eu não posso fazer uma coisa qualquer, mais ou menos. Tem que ser uma coisa realmente, assim, muito especial, porque eles merecem, né? Não, Então, faremos então uma live depois específica desse, quando você soltar essa matéria. Que tal? do álbum branco, tem muita coisa legal. Com certeza, vamos fazer isso. Você tem muita coisa bacana. Eu sei que você curte também os Beatles, né? Tem muita gente aqui que está assistindo também que tenho certeza que aprecia o trabalho deles, né? Tanto juntos quanto separados, né? Mas, assim, vai ser muito legal e com certeza teremos oportunidade futuramente de fazer outras lives aqui com outros participantes. E a gente está quase no final do nosso tempo aqui, né, Elisandra? Está quase acabando, Então, né? eu não estou enxergando direito o tempo, mas provavelmente estamos encaminhando A gente para começou às 9, né? Aqui estão marcando 9h56. Acho que a gente ainda tem 4 quatro minutos, né? minutos. Eu queria aproveitar aqui para agradecer o convite da Lisandra. Muito, muito obrigado, Lisandra, por ter, primeiro, por ter me ajudado a criar meu blog, que sem você eu não Foi um teria conseguido criar prazer. meu blog. Realmente está de pé aí, graças à sua ajuda e sua paciência comigo, né? E quero também agradecer o seu convite, muito gentil, de participar aqui dessa live, que está sendo minha primeira live, nunca tinha participado antes, né? Fiquei muito feliz de ter essa conversa tão agradável e impressionante, como você falou, passa muito rápido, né? Passa Parece que eu rápido, eu estou te aqui avisei. 10 minutos, já tem quase uma hora, né? Eu te Mas com avisei certeza. passar muito rápido, é gostoso. Ainda mais quando o papo é bom, né? E tudo. Da próxima vez a gente É, coloca um vinho, né? Uma coisa descontraída e vamos falar de exatamente. música, vai ser muito bom. Todos os outros temas, né? Deixa eu fazer meu momento merchan aqui, né? Falar então, convidar todos aqueles que estiverem assistindo esse vídeo aqui, participando da live, que não conhecerem ainda o meu blog, tá? O blog se chama Pensar Não É Proibido Ainda, .blogspot.com, né? Quem quiser lá ficar a par dos temas que eu vou postando, por favor, é só cadastrar o e-mail, né? E clicar no botãozinho seguir, que aí vocês vão receber sempre as atualizações das matérias que eu vou postando. Todo dia tem coisa nova, tem uma fotografia nova, tem um texto novo, tem uma viagem nova, tem um pensamento novo. Então, todo dia tem novidade, né? Então, quem não conhecer, convido a conhecer. Espero que apreciem também. E também, mesma coisa em relação ao trabalho da Lisandra com o blog dela, né? O Que meu tem é o os temas. filmeshistóricos.blogspot.com.br. Exatamente. E ela fala também não só dos temas históricos, de toda a história da humanidade, né, de todas as épocas, né? E também esse tema do James Bond e o canal do YouTube, né, que ela já tem, que o meu em breve vai existir, mas eu não quero revelar os nomes ainda, que eu ainda estou com algumas ideias que ainda não estão definidas, mas
logo, logo vai estar no ar também, né? E foi um grande prazer ter participado aqui, estou muito feliz e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e por Eu que esse papo tão agradeço, agradável. Né? eu que agradeço por também pelas grandes dicas que você me dá, e você sempre está me alimentando com muita informação bacana, então eu agradeço muito você também ter aceitado, ter participado e estar fazendo parte aí desse meu processo também. Com Vamos certeza, muito juntos. obrigado. Foi um grande prazer aqui ter participado e espero que em breve a gente possa fazer uma outra edição aí com outros temas e que com certeza assuntos não faltarão. Com certeza. Tá Tá bom? bom? Muito E agradeço obrigada a a quem participação de todos participou. que assistiram aqui a gente, que mandaram os comentários e sugestões aí para aquelas pessoas que vão assistir mais tarde também. Com certeza a gente vai ler os comentários de todos que quiserem deixar dicas e sugestões aqui, comentários, serão todos bem-vindos, né? Muito obrigado pela participação de vocês todos. Foi um grande prazer ter participado dessa primeira live aqui com a Lisandra. Muito Então, obrigado, viu, falou, Lisandra? gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigado a todos.